instigarmos a continuar dando sabedoria. Abençoe cada um de nós, abençoe todos os amigos aqui desse grupo, que nós possamos ir desenvolvendo, tendo mais conhecimento, em prol também, não só de cada um de nós, mas para ajudar outras pessoas também. Amém. Amém. Continue conosco, nós pedimos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal, Maravilha. eu acho que é legal gravar, né? Eu tô gravando aqui, entendeu? Porque o Eu vi que você momento começou a gravar. histórico, né, cara? Então, acho que É o pontapé de um projeto NASA, né? Maravilha. Muito bom. Eu vou só dar uma introdução aqui de como vai ser, mas aí a gente fica tranquilo. A ideia é que a gente fique aqui em torno de uns 40 minutos, 45 minutos. A gente vai ir passando aí pelos capítulos, né? E aí a gente vai colocando um insight ou outro que nós tivemos, uma frase ou outra, e a gente vai discutindo. Antes, contextualizando o livro, né? Esse livro, quando eu fiz a proposta do livro, eu estava na reunião de diretores da União aqui, e o pastor Adailson estava, e ele fez várias citações desse livro, e eu achei muito interessante. Eu já conheci o Adam Grant, e algumas citações dele, né? Mas o livro realmente foi bem bacana, bem legal, e então acho que contribuiu aí, né? Se eu pudesse falar uma palavra do livro, não sei se vocês concordam, eu usaria que foi disruptivo, né? Ele quebrou paradigmas, né? Assim, ele sempre traz uma visão daquilo que tinha um senso comum e aí pesquisas científicas mostram o contrário. E aí isso vai trazendo para a gente que às vezes a gente fica com a caixinha fechada, né? Para algumas coisas, achando que não é possível, não pode, só acontece assim, só determinados perfis alcançam determinadas coisas. E, enfim, vamos lá então. O primeiro capítulo, ele fala da destruição criativa. E aí, o que vocês têm a comentar disso aí, dessa destruição criativa? O que seria isso, né, na visão dele? Cara, eu vejo que ele desconstrói, né, alguns conceitos que a gente tem sobre criatividade e originalidade para trazer novos, porque assim, você sempre tem uma ideia do que pensa, do que talvez, entendeu? Só quando você vai aprofundar mesmo na ideia do livro, ele destrói tudo que você pensa, né? Tudo que você está trazendo aqui, assim. Eu sempre me imaginei muito criativo e vejo que não é bem assim, né? Então ele tem essa ideia, ele trouxe essa ideia para mim, entendeu? Foi até um pouco assim, foi instigante, desconfortável e um pouco revelador para mim esse primeiro capítulo. eu acho que, bom, a história vai meio que se repetindo ao longo dos capítulos, né? Mas, Você vê o primeiro, você vai ver todos os que eu não é, vi também, né? mas, cara, a ideia de que a originalidade, né, o ser original, está ao alcance de todos, né, cara? Isso é fantástico, né, cara? Porque assim acaba desmistificando, já meio que repetindo o que o Jorginho falou, que às vezes a gente fala, cara, você tá indo na direção certa, né, cara? Às vezes você acha que você está sendo super original, mas o livro ele vem desmontando tudo isso, vem destruindo tudo isso, né, cara? Então, tipo assim, cara, às vezes você se acha, puxa, a última bolacha do pacote, entendeu? E com ações e pensamentos e atitudes que, na verdade, estão indo na contramão de ser original, né, cara? E ser original, então, ele vai mostrando o que significa isso, né? Como que você pode alcançar isso. E eu acho que é assim, cara, é muito da hora, cara. Eu acho que isso foi prazeroso, entendeu? Entender o que ele chama de originalidade, né? E como ele, através de todos os exemplos que ele dá, que eu acho que até meio que fica meio cansativo um pouco a parte dos exemplos, aí acho que essa é a parte que eu acho que cansa um pouquinho em todo o livro.
Mas é a forma como ele se utilizou para mostrar que isso é real, né, cara? Através de exemplos aí que ele conseguiu juntar, né, cara? Que Ele o usa livro ele é um. baseado totalmente em exemplos, né? É, Então, assim, exatamente. muita pesquisa, desde laboratório à universidade, a pesquisas, a estudos, né? Pesquisas longas, pesquisas curtas. Ele vai trazendo muitos cases também. Então, ele fica, não é que ele fica maçante, é que às vezes ele não desenvolve a ideia, né? Ou ele não aprofunda ali, ele vai apresentando, apresentando, apresentando e nem sempre ele deu um fechamento aqui para mim. Mas, cara, é, a questão da originalidade ali, para mim, assim, quando ele define ali o original, né, o singular, tá até lendo um trecho aqui, a pessoa que difere de forma atraente e interessante, tá, 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 tá. Cadê? Tinha um parte aqui que eu tinha anotado, já perdi. Mas, cara, é muito legal. Enquanto você acha aí, tem uma que eu acho que tem a ver muito com o primeiro parágrafo, né? Essa destruição criativa. O que ele estava querendo dizer com esse primeiro parágrafo? De destruir a criatividade. Ele usa um exemplo de que a maioria de nós aceita os navegadores de internet, o Internet Explorer, né? Cara, Mas tem o Mozilla e o Chrome. Não, mas todo mundo aceita o Internet Explorer, mas você não. E ele usa assim, tá todo mundo na caixinha, né? É, De cria esse padrão. E eu falo, não, mas você tem outras opções muito melhores se é, você sair desse padrão. Então, foi talvez um dos primeiros exemplos que ele usou, e por isso que tem tudo a ver com o tema do primeiro capítulo, essa destruição criativa. Às vezes a gente não tem criatividade porque a gente faz sempre a mesma coisa que todo mundo fez. é. Então a gente. E é engraçado, se a gente não parar para. Peraí, por que que eu tô. Eu lembro que eu tive um professor na faculdade, e aí tinha uma disciplina que a gente estava estudando, cara, tem muito tempo, e ele falava era TGA, Teoria Geral da Administração. E aí ele estava usando as revoluções industriais, né? Aí ele começa a contextualizar a questão da administração, então ele pega e fala assim: se a gente não parar para perguntar o que a gente está fazendo, a gente nunca vai ter criatividade, É. né? Ah, não, é, vou dar um exemplo. Eu ligo esse computador aqui e mando um e-mail todo dia às 7 horas da manhã porque alguém mandou. Com o mesmo texto, com a mesma informação, para quê? Qual que é o intuito? Tem alguma coisa melhor que você pode ser feita? Que pode ser feita, né? Eu não sei se a gente vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco disso, mas quando eu era mais novo, eu era muito curioso. E eu entrava, eu pensava assim, será que eu posso fazer alguma coisa diferente aqui disso que todo mundo está fazendo? Né? Vai tentar fazer melhor e tal. E por que que às vezes a gente não faz isso? Porque isso envolve risco, né? E quando você faz uma coisa que é padrão, o risco é menor. Ele fala disso também, né? Que conservador, né? É, não existe criatividade sem risco. é. Então, E uma coisa que ele fala, né, assim, bastante, o livro inteiro, mas aqui ele apresenta esse termo, né, que é conhecido entre a gente, que é o status quo, né, cara? Então, tipo, é ir contra ele, né, cara? É desafiá-lo. E muitas vezes a Todos gente os tá. dias. Exatamente, a gente tá fazendo alguma coisa e a gente se acha até criativo naquilo que a gente tá fazendo, entendeu? Então, você usa lá o Safari ou o Internet Explorer. E aí são exemplos, mas dentro de tudo que a gente faz, cara, às vezes você acha que você tá sabe, super arrasando, né, cara? E na verdade, cara, você não tá, Cara, você não tá fazendo nada diferente, né, cara? E ele fala ó, ó, que ser original não é ser o melhor, é ser diferente, né, cara? É ser diferente. E é um desafio. Quando você olha para a organização onde a gente trabalha, cara, em geral as pessoas não gostam de ser diferentes, cara. Isso é um desafio. Você fala assim, ih, sim, cara, não, não, não. Calma lá. dentro do nosso nicho é perigoso. Exatamente. fica na sua que a gente faz assim, o padrão é esse. Ó, Eu no início, quando comecei a trabalhar com escola, que pensava em algumas coisas, eu tive muita crítica tá querendo se aparecer, não faz desse jeito e tal.
Lógico também que eu aprendi algumas coisas, você vai aprendendo. O grande perigo de aprendendo quando tem esse perfil é se moldar também a um comportamento que não é o ideal, nem o seu, né? Mas é uma coisa bem bacana também. E só para finalizar, ele usa um outro termo também que faz sentido nisso aqui, ele usa o Vujadê, que é o contrário do déjà vu, Déjà vu. né? É, Ele fala assim, vamos exercitar o Vujadê, ou seja, alguma coisa que você acha familiar, observar para ver se você está fazendo, é. não pode fazer diferente, né? Eu nunca tinha escutado esse termo, a não ser agora no livro, Também né? não. E Cara, aí eu aprendi mais essa também. eu trabalhei em 2008, acho que foi em 2008. Eu trabalhei numa construtora, era a quarta maior construtora de Minas. Eu já lembro, né, gente, da Habitat? Lembro? E assim, eu trabalhava com licitações, eu trabalhava com contratos com o governo, ganhava um burro de um dinheiro e saí para ganhar R$ 856 como auxiliar do setor de compras. Cara, o que é que eu tinha que fazer? Eu chegava no setor, eram 4 compradores e 4 auxiliares, e a minha função era enviar ordens de compra. Então, todos os dias, eu baixava no sistema umas 200 ordens de compra, imprimia, ligava para o fornecedor, mandava o fax e depois mandava o fornecedor, entrava em contato de novo com o fornecedor para ele responder a confirmação de recebimento de fax. Então, eu passava o dia só fazendo isso, cara. E assim, aí um belo dia, cara, eu irritado com essa situação, fui lá no TI e falei assim, cara, essas ordens de compra, o sistema consegue gerar isso em PDF? Ele assim, pô, consegue, cara, o sistema é completo. Ele me mostrou, eu peguei o e-mail do fornecedor, mandei todos com resposta, com confirmação automática de recebimento, e em 30 minutos eu fiz, cara. Aí o meu chefe, o Vinícius, ele falou assim comigo, ô Júlio, e a ordem de compra? Eu falei assim, já mandei. Como? Mandei por e-mail. Aí ficou assim uns 40 segundos em silêncio, cara, pensando, sabe? Aí ele falou assim: gente, ninguém pensou nisso antes, não? Aí beleza, eles pegaram essa situação e levou para o diretor da empresa, o Renato. Aí o Renato falou assim: ô Júlio, beleza, só que você não inventou a roda, cara. Você não. Tipo assim, você fez algo que ninguém pensou, mas é um processo normal em qualquer empresa, sabe? Então, às vezes, quando você faz esse novo caminho, ou às vezes é um caminho novo para você, mas nem é você que está inventando a roda, né? Assim, não é nada surpreendente, mas para aquele momento, para aquele meio, É. inova, acontece, transforma e tudo, e a gente acaba ficando em cima desse momento, né? E não, depois que eu fiz isso, se você parar de inovar, se você parar, se concentrar só nisso aí, você não vai longe, não. Todo dia você tem que algo novo, pensar algo novo e fazer algo novo para você se manter ali na estrutura da empresa, né? É. Beleza, vamos lá para o segundo Vamos lá. capítulo. Inventores cegos e investidores caolhos. O nome foi bem inusitado, mas tem tudo a ver também com a ideia que ele quis passar aqui. E aí ele tem algumas frases aqui nesse capítulo bem bacanas. Já começa com uma assim, de Scott Adams. Criatividade é se permitir cometer erros. A arte é saber quais deles aproveitar. Então ele começa a falar que os originais, as pessoas criativas, né? Elas muitas vezes elas se fecham para outras situações, né? E com isso elas cometem alguns erros, mas em busca da sua ideia, de algo criativo. E aí ele usa os paralelos dos pontos positivos e negativos para isso. E aí outra frase aqui que é o seguinte, ó, a chance de produzir uma ideia influente ou bem-sucedida destaca Simon, que é diretamente proporcional ao número total de ideias geradas. Então, ou seja, você tem que ter, eu tive uma ideia aqui e tal. Não, vai tendo um tanto de coisa, várias não vão dar certo, né? Então, você tem que ser um cara assim meio doido, né? É. Aí isso, será que isso vai Mas dar? aí tem uma coisa que Isso. eu anotei, Jean, dentro desse de você fomenta um turbilhão de ideias aqui, ó. Na verdade, o maior obstáculo da originalidade não é a geração da ideia, mas a seleção delas. Né? Então, às vezes, a gente está lançando ideias, lançando, para que algumas sejam aproveitáveis. Né? É. Ele fala É, do
eu não sei aonde aqui, mas acho que eu me lembro que ele fala do Thomas Edison, né, cara? Que Aqui, tem Sim, até aí, né? ele fala aqui, né? viu? Apesar das 1.093 patentes de Edison, o número de realizações verdadeiramente É, superlativo talvez possa ser contada nos dedos de uma mão só. exato, Ou seja, o cara estava lá gerando ideia, fazendo patente, fazendo um tanto de é. coisa e tal, mas poucas aproveitaram. Mas a Mas questão aí patente dele era É. geradora de ideia. é, é isso que eu penso, assim, o que eu vi nessa parte aí? É você manter o seu cérebro sempre aguçado, sempre fomentando e sempre gerando. Uma hora que para, uma hora que você deixa assim, não, inventei a lâmpada, eu inventei o isqueiro aqui ou qualquer coisa e parei, amigo, acabou. É. Atrofia, entendeu? Aquela água estagnada. Então, assim, eu acho que a ideia desse capítulo aqui é manter o cérebro produzindo, sem parar. Eu me lembro que lá no colégio, cara, na época que. Hoje faz muito tempo que eu parei com essa atividade, até não quero que ninguém saiba que isso um dia existiu, tá? Que é a minha relação com desenho, né, cara? Com a arte, né? Eu sempre curti muito, tal, desenho desde pequeno, tal. E aí, no colégio, muito tímido, né, cara? O desenho, ele me projetou, entendeu? Na verdade, se não fosse a arte, dificilmente eu teria chegado onde eu cheguei, conquistado o que eu conquistei no colégio, dentro da parte social, tal, um reconhecimento entre a galera, assim, eu teria Uhum. tido bem mais dificuldade de interagir com o povo, né? Mas assim, o que que eu quero dizer com isso? É que chegou uma época ali no colégio em que eu comecei a produzir cartões de Feliz Sábado, né, cara? E eu comecei a vender os cartões. Então, a galera encomendava, o Jorginho sumiu aí. A galera encomendava Tô te os, ouvindo. os cartões, cara. E aí, naquela época, desde aquela época, eu tenho uma frase na minha mente que diz assim, né, que eu carrego comigo: criatividade gera criatividade, cara. Então, assim, cara, quanto mais cartões eu fazia, cara, mais ideias eu tinha em cima dos cartões, cara. Chegava na sexta-feira, já tinha 5, 6, 7 modelos prontos, entendeu? Porque uma coisa era startava a outra. Qualquer coisa que você via, falava, nossa, isso dá um cartão, nossa, isso dá um cartão, entendeu? E quando você para de produzir, cara, de ser criativo, atrofia mesmo, cara. E se você começa a repetir só um modelo também, atrofia também. Isso é uma Atrofia coisa que também. ele fala, né? O conhecimento, né? Ele chega uma hora que ele, se você não se esforçar bastante e produzir muito para poder selecionar com qualidade, ele meio que vai atrofiando o negócio. Nesse capítulo fala também sobre dois textos aqui, ó. Um e o segundo, um de Eric Dane e o outro de Steve Jobs. Ele afirma que quanto mais conhecimento e experiência uma pessoa tem, mais entrincheirada em determinada visão de mundo ela fica. Ou seja, a pessoa vai pegando as coisas, ela vai formando, essa é a minha verdade. É. Isso vai talhando a pessoa de ser criativa. Aí Steve Jobs fala aqui, tem um trecho, se você quer fazer conexões que sejam inovadoras, no distante ano de 82, ele disse isso, é preciso não ter a mesma bagagem de experiência que os outros têm. Ou seja, fala, não, eu sou um cara experiente e tal. Aí você começa a pensar, né? Eu vou pegar aqui para ser prático, né? No nosso universo. Quando a gente pega, por exemplo, cara, se a gente analisar um presidente de campo, um tesoureiro que está há muito tempo, os caras têm muita experiência, né? Os caras lidaram com várias situações. Mas quantas ideias novas os caras tiveram para a missão avançar, para a igreja evoluir, para atender as novas gerações? E as ideias às vezes surgem lá do irmãozinho da igreja, que não lida com gente e tal, entendeu? E quando veio, ou quando é o problema que surge, né? Está surgindo um problema e eles têm que criar uma solução. Então, às vezes para a gente também, eu estou quantos anos na direção de escola? Não, eu domino, né? E às vezes eu tenho sempre o mesmo problema na escola, a minha visão de mundo foi sendo formada para não ter uma ideia criativa. E aí por isso que o Steve Jobs fala, né? A gente tem que não ter a mesma bagagem de experiência. Sempre, todo dia, a gente tem que olhar por um prisma diferente. Vi um texto hoje no LinkedIn do Ricardo Amorim, que é daquele boxeador lá, o Ali, né? Esqueci o primeiro nome Mohamed Ali. dele. Ali. Ele fala que a pessoa que, com 50 anos, ele tem a mesma visão
quando ele tinha 20, ele perdeu 30 anos na vida dele. Então, ou seja, e gente, imagina, né? Isso é Eu muito peguei, comum, né, cara? É é mais muito comum. comum do que a gente imagina, Às cara. vezes fica pior, né? Mas se você for pensar bem, tem um caso aqui, dos muitos casos do livro, que é daquele. Eu imagino que seja aquele transporte do segurança de shopping, né? Você viu essa situação que o livro conta? Que foi uma ideia que o Steve Jobs quis de todo Ah, jeito sim, sim. É investir no cara. do Seagate. Ele deu. Seagate. Eu não sei, eu tenho que lembrar o que era. Mas eu acho É, que o é esse Steve transporte Jobs de shopping mesmo. teve e tal. O Steve Jobs, o Jeff Bezos, todo mundo quis a ideia do cara, porque o cara é um inovador constante, o cara desenvolveu uma ideia, dentre tantas ideias que deixou o cara milionário, e essa aí não virou. Por quê? Porque eu penso que esse cara, se você for ver bem, as ideias que o livro fala que ele tinha são todas não é, nichadas, não é nem segmentadas, nichadas, entendeu? Tinha ideias para um nicho. E essa aí o cara tinha uma ideia para um nicho específico e todo mundo viu que não era, entendeu? Que era amplo e tal, e o negócio miou também, né? Um termo que eu achei aqui, que está na página, acho que 49, cara. Tô enxergando mal. Mas que ele fala, ó, a força disso, cara, que a gente não. Eu acho que a gente não tem assim, a percepção muito clara disso. Ele fala que nós nos tornamos prisioneiros de nossos próprios protótipos, cara. Então, é prisioneiro, cara. Você não sai dali, entendeu? Você fica naquele mundo, né, meu? Então, é forte ser prisioneiro, cara. E a gente não acha que a gente é prisioneiro. Eu acho que a rotina que a gente tem no dia a dia, ela é tão intensa, né, cara? E acaba, eu acho que dificultando ainda mais tirar a cabeça fora da caixa, que é um livro do grande escritor Jean também, que Esse aí fala Filósofo e disso. escritor contemporâneo. Tem um quadro aqui que ele fez que dá uma quebrada, mas é para mostrar como que pensar e fazer diferente torna-se as pessoas mais criativas. Lá na página 54, se vocês quiserem acompanhar, tem um quadro lá do hobby artístico e as probabilidades para vencedores do Prêmio Nobel em relação aos cientistas comuns. Foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa, pessoas que ganham o Prêmio Nobel, que eram cientistas comuns, ou seja, que não tinham outras atividades, e alguns que tinham outras atividades. Aí, por exemplo, quem tocava um instrumento, fazia música e tal, 2 vezes maior probabilidade. Quem fazia questão de artes plásticas, pintar, desenhar, Ricardo, tal, 7 vezes mais. Artes manuais, era uma marcenaria, uma mecânica, eletrônica e tal. E engraçado que Ellen White fala disso, né? Que a gente desenvolve no livro, se eu não me engano, Eventos Finais, ela fala do benefício que acho que também Ciência do Bom Viver, os fala trabalhos manuais. do benefício do trabalho manual, né? Para o nosso cérebro. E aí vai descendo depois da poesia, teatro e tal, e até chegar nas artes cênicas, né? Que é uma atuação amadora, uma dança, uma mágica, 22 vezes mais. Agora, um cientista também que faz mágica, o cara é único mesmo, né, cara? Porque não dá para você imaginar, não imagina o perfil do cientista fazendo mágica, né? cara, É para a gente ver como é que muda o ó, perfil. olha só que eu comecei a fazer quarta, quinta-feira. A Cláudia fica até bolada comigo. Eu comecei a fazer um cursinho de mágica. No YouTube tem muitos truques que o cara ensina, porque a gente tem aqui, cara, um projeto que chama Doutores de Esperança. E aí, essa semana eu decidi que eu vou ser clown. Clown é o palhaço, né? Aham. Então, assim, eu não me vejo engraçado, entendeu? Então, eu quero fazer algo diferente, né, para pelo menos chamar a atenção. E eu percebi que eu não canto também, eu sou Aliança você já é. Só falta desafinado cantar. até batendo papo. Aí eu vou fazer mágica, cara. Eu comecei a treinar mágicas. Eu já faço alguns truquinhos aí com criança, a Isabelle do Jean, o Samuelzinho aqui, que faz alguma coisinha. Cara, é muito legal. Assim, é um negócio assim que uma hora que você faz e pega o jeito da coisa, truques, habilidades manuais ali, né, que vale muito a pena. E te dá uns insights, sabe? Enquanto você está fazendo um negócio ali, você vai criando um texto na sua cabeça também. Faz muito sentido isso aí. Tem um exemplo que ele usa, que eu não sei se vocês já leram o livro Mindset, Não. que está no livro Mindset também. Ele usa o exemplo da árvore
e da floresta. Lembra disso? Tá bem, página 58 aqui, mas começa a falar na 57 e tal. E aí ele usa exemplo do Steve Jobs e tal, de como É. não perder de vista as ideias ou o conhecimento diante de tanta informação que a gente tem, ou a floresta, né? E a gente perde de vista o bosque para dar atenção às demais árvores, né? Então, e eu fico pensando aqui, voltando ao exemplo lá do Thomas Edison, cara, o prazer desse cara era criar as coisas, né? O prazer dele é fazer algo diferente. Não, ele não se permitiu o convencional. Eu fico imaginando ele, esse cara criança, alguém falando para ele, faz assim. Ele falou, por quê? Né? Como? Não, vou tentar fazer diferente, né? Devia E ser até chato, né? A convivência com ele, mas é o cara inovador. é isso aí. Cara, Ah, uma coisa que eu achei bem legal, que, tipo, eu não sei, uhum. ele fala aqui, acho que já indo para o final do capítulo, eu acho, ele fala que são alguns mitos que a gente tem, né, cara? Então, tipo, pô, o cara é super gênio, né, cara? Então ele tem mais chance do que eu, entendeu? Pô, mas não é, né, cara? A gente que gente comum também pode ter sucesso, cara. Pode ser original, né? Ele fala também outro mito, né, cara? Extrovertido e introvertido, né, cara? Pô, os extrovertidos, se aquele cara que tá sempre à frente, tá em geral, tá. As pessoas aplaudem tudo, parece que. Não, mas você tem tanto extrovertido quanto introvertido. Nesse aspecto, ele tá equilibrado, né, cara? No sentido de produzir, de ser original, né, cara? Isso eu acho muito legal. Porque às vezes a gente fica preso dentro desses estereótipos. Ah, eu não sou extrovertido, então tenho pouca chance, né, cara? Mas aí, Ricardo, o livro ele vai ser assim, até onde eu li, ele vai sempre trazendo essas quebras de paradigmas. Pô, eu sou introvertido, eu não vou ser criativo. Eu sou conservador, não vou ser criativo. Eu sou pessimista, ele fala um pouco do pessimismo aqui, eu não Fala. vou ser criativo. Cara, Então, eu me assim, animei, hein, cara. Eu me animei com esse negócio. então ele é muito bom nessas partes, entendeu? Que O- tem as pesquisas e tem as comprovações que, muito pelo contrário, às é. vezes você vai usar o que é do pessimismo para te trazer a criatividade, para te trazer aquele insight para aquele momento, entendeu? Muito Ele legal. aponta vantagens onde a gente até então só via Só vê desvantagens. desvantagens. Exatamente. Aí. Seguindo lá então para o capítulo 3 no limbo, olha, uma frase do Albert Einstein. Os espíritos elevados sempre enfrentarão oposição das mentes medíocres. Eita Cara, lasqueira. Uma Esse, vez eu postei uma frase mais ou menos assim, e aí eu tomei uma bronca do chefe da empresa que eu trabalhava. mas aí o cara se revelou ser medíocre demais, né? aí, pronto, aí Cara, ele assinou chamou, embaixo, né, cara. cara? Mas Cara, olha, aquela. esse capítulo aqui talvez seja para a gente colocar em prática esse livro, o maior desafio, né? E vou falar para a gente que trabalha na instituição. Uma vez uma pessoa falou uma coisa para mim, eu fiquei muito chateado. Ele falou assim, Jean, a igreja não gosta de gente boa. Eu não entendi na época, né? Ele está falando para mim, por causa de umas situações lá. Mas depois eu entendi. É que, na verdade, e eu entendo também a questão da instituição. Ninguém deve ser maior do que a instituição. E seja ela na esfera de campo, na esfera de união e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode também deixar de ser quem a gente é, né? E aqui esse capítulo ele fala sobre essas questões dos desafios. Aí ele vai usar a questão da experiência da mulher da CIA, né? Que nunca havia Cara, compartilhado informação. Ele gastou o capítulo todinho contando essa história. E, na verdade, ele entra no próximo capítulo contando essa história também. Foi até maçante, mas a história é muito interessante da mulher, que ela a Medina enfrenta, lá, é, isso mesmo, Carmen Medina, ela enfrenta os chefes, enfrenta a CIA para propor algo que era impensável para aquela compartilhar ideia, ou aliás, compartilhar não, compartilhar ideias e passar ideias pela internet, né? Que a CIA é muito uhum. fechada, informação fechada, e isso foi assim inovador. E aí depois esse capítulo vai ensinando também, né? Como é que a gente tem que, às vezes,
Acho que é no próximo, eu estou adiantando aqui. Esse aqui é só conta a história dela, no outro que vai falar sobre como associar as pessoas para garantir as nossas ideias. Mas aqui, a- a- uma frase aqui que eu achei muito legal, assim, ó, líderes e gestores gostam quando os funcionários tomam a iniciativa de oferecer ajuda, construir redes e relacionamentos, reunir novas informações e buscar feedback. Mas há uma forma de iniciativa que costuma ser punida: erguer a voz para dar sugestões. Em um estudo, aí começa a falar do estudo lá, ou seja, tipo assim, imagina aquela reunião, você está lá, imagina você lá, Ricardo, reunião lá de assistentes, tesoureiros e tal, tal. E aí, de repente, o pessoal está discutindo um tema lá e tal. Aí você, gente, eu acho que nós deveríamos fazer assim, aí ninguém concorda. Cara, você vai ser o chato, irmão. Pode ser a melhor ideia, mas eles não vão concordar com você. É isso que o capítulo está falando, né? Que o livro está falando. No limbo, né? Que você vai sendo bulirado aí e às vezes você tem que saber como é que você vai apresentar a sua ideia. Sim. Outro dia eu estava numa reunião, chamei três gestores lá de departamento, né, para dar um feedback para eles e tal. E falei para eles, ó, eu não sei como era antes, mas, cara, eu, eu quero, assim, verbalizar para vocês de uma forma muito clara e importante que vocês entendam que eu estou aberto a sugestões, né, cara? Diante de qualquer processo que vocês encontrarem, que vocês achem, que vocês considerem que não funciona, vocês podem me mandar uma mensagem. Não precisa nem esperar o momento que teoricamente certo para falar comigo. Entra no Zap e manda mensagem no horário e no momento que bater a ideia na cabeça, ainda não? Então, tipo, não espere, será que ele vai? Será que esse é o momento certo? Ele é meu chefe, pô, não vou ficar incomodando. Eu estou inteiramente à disposição de vocês. Entra no Ô, Zap e manda mensagem. Aí uma das pessoas me falou assim: pode mesmo? Entendeu? tá, Ricardo, Porque não deixa está eu pôr um acostumado com isso, contraponto. né? Deixa eu pôr um contraponto. Dentro dessa fala sua aí. Alguém te procurou e mandou sugestão? Ideia ou Cara, dos três, uma mandou, cara. Os outros dois não Tem, mandaram, não. por tem quê? uma. Por quê? Ah, Se não Cara, tiver eu não ideia, sei, né? eu acho que eles não entenderam ainda. medo, cara. É Ricardo, medo, medo. medo, É medo, é exatamente. medo. Olha Medo. só, o livro fala que, inclusive, alerta a gente, né? Eu tive uma ideia, vou citar o seu exemplo, que é uma ideia de você está se abrindo. Gente, olha, normalmente o chefe manda o que tem que fazer, né? Não, se você tem um caminho melhor, pode falar para mim, eu vou compartilhar. Como isso não é comum, gera medo. Por outro lado, fala que quando a gente tem uma ideia e a gente quer colocar essa ideia, as pessoas que normalmente não aceitam ideia e têm autoridade, a tendência dela é criar um ressentimento e um rancor, ou seja, situações que vai trazendo mais agressividade contra a nossa ideia. É o processo de fritura, cara. É, Cara, e Já parece não, vivi isso isso. acontece demais. Olha o que ele demais. fala aqui, ó. Ó, quando tentamos influenciar pessoas e descobrimos que elas não nos respeitam, isso alimenta um círculo vicioso de ressentimento. É. Em uma tentativa de impor autoridade, nossa reação é recorrer a comportamentos cada vez mais desrespeitosos. Mas aí tem dois detalhes. Eu perdi o time ou a abordagem de qual a ideia e uma gestão que não tem preparo para receber essa ideia. Aí a minha abordagem fica ruim, aí eu vou perdendo a razão, vou criando esse atrito que ela foi criando aqui, e eu vou só bater em pedra, porque a chefia, a gestão, a direção, a liderança não vai aceitar, cara. A menos que eu mude a abordagem. Às vezes você pode pegar a mesma ideia, Falou colocar com uma certo. abordagem Mudar a abordagem. diferente, É isso que ela coloca fala uma aqui. abordagem diferente, e aí, amigo, vai embora. Entendeu? Mas é Eu acho que interessante que o o Jorginho próximo falou de medo aí, né? No meu caso aqui, no exemplo que eu citei. Cara, foram 45 minutos, mas assim, de conversa, entendeu? De aparentemente um bate-papo super aberto, cara.
mas lá no fundo, cara, sabe quando você sente que parece que não tá entrando a ideia, cara? Sabe, lá no fundo parece que eles não compraram a ideia, que o medo tá presente, cara. O medo. Tem um livro, é clássico, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Ele fala o seguinte: a única maneira de você fazer com que alguém faça o que você quer é você fazer com que essa pessoa queira fazer o que você quer. Entendeu? Então, assim, só que aí, cara, é abordagem, é desde o tom de voz, é ambiente, é você chegar a saber falar. Como Se não, amigo, influenciar pessoas e fazer amigos, né? Fala muito sobre isso, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Fala muito isso. sobre isso. Sim, sim. Gente, nosso tempo está rugindo aqui. Eu vou Vai para o lá, manda capítulo bala. 4. Esse aqui foi o capítulo que mais, assim, O quinto? o quarto. O quarto. Eu tive Esse eu não dificuldade li. eu tive dificuldade para aceitar o capítulo 4, Eu assim. também, cara. Cara, porque eu não Ó, concordo com eu sou o cara, já falei isso com o Jean uma vez. Eu sou o cara da procrastinação, eu tenho trabalhado isso. Então, Cara, ele isso aqui, defende a procrastinação para ideias, né? É loucura, loucura. Mas eu Cara, entendi o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer basicamente assim, olha, eu vou usar a frase maturação. aqui, nunca deixe para amanhã o que você pode deixar para depois de amanhã. cara, vocês acreditam que enquanto eu tava lendo esse capítulo, eu fiquei pensando em vocês, cara. Eu lembrei do Jean e falei, cara, ele deve estar, o cérebro deve estar fritando, velho. Porque se eu conheço, entendeu? Ele deve estar pinicando, falando assim, cara, faz sentido um negócio desse, cara? Cara, eu fiquei muito bolado com esse capítulo aqui, mas depois que eu fui lendo e tal, a gente vai captando a ideia. E ele vai usando vários exemplos, né? Vários exemplos, e exemplos grandes, né? De Da Vinci e por aí vai. Na verdade, na minha visão, não sei o que vocês entenderam, eu entendi o seguinte: não é a procrastinação de tipo assim, ó, eu tenho que entregar um trabalho e era hoje, eu entrego amanhã, não tem nada a ver com isso, né? A Não, não é. procrastinação é o seguinte: às vezes você tem uma ideia, cara, você corre para colocar aquela ideia para falar para todo mundo, para implementar que a ideia vai ser. Cara, ele começa Time, a usar time. vários exemplos, várias situações. Porque se uma ideia é muito louca, é muito disruptiva, né? Muito. Cara, às vezes você tem que dar uma testada, esperar, ver, fazer um teste aqui, comentar ali, soltar só uma parte. Então, acho que foi isso que ele quis dizer. Falou assim, ó, calma, 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 porque se você for muito direto ao ponto, as pessoas não vão estar preparadas para suas ideias. É. Então, vários exemplos aqui, eu vou ver se eu vou vendo aqui os exemplos, a gente falando, mas a ideia central acho que era essa. Então, e interessante que parece assim um contrassenso, mas ele fala de procrastinação planejada, né, cara? Sim. Aí eu não sei se é nesse capítulo que ele vai falar de algumas pessoas que, por exemplo, desenvolveram algo extraordinário, mas demorou a sair do seu emprego para se dedicar à ideia, entendeu? Que continuou mantendo ali um emprego e outro, aquele conservador. Então, assim, existe a gente o ser humano de fato ele é ansioso em todos os detalhes, mas tem um time para tudo, né, cara? E Ó a frase aqui, ó. a Grandes inteligência saber usar originais, esse time. grandes originais são grandes procrastinadores, mas não abrem mão do planejamento por completo. Ou seja, é o seguinte, ó, a ideia é daqui a aqui, né? Aí, só que o prazo é ele que vai determinando, ele não vai mudando a ideia dele original. Ele só tem um planejamento, ele vai de time. Não, eu sei aonde eu quero chegar, mas agora eu não posso soltar tudo isso, eu não posso colocar toda essa informação agora, eu não posso entregar todo esse projeto. E aí ele vai até chegar o fim do seu projeto, procrastinando, vou usar essa palavra, acho que ele usou essa palavra para realmente dar um nó na cabeça da gente, mas para dizer que a gente tem que saber o time. Ó. O fator número um do time, revela Gross, o time, ou seja, respondeu por 42% da diferença entre o sucesso e o fracasso. Então, quase metade, né, das pessoas que não entenderam o time, eles foram fracassados. Ou seja, quiseram ir com muita sede ao pote, né? É. Uhum. E tem um detalhe também, saindo da parte
da procrastinação, ele fala um pouquinho Mas, Cara, peraí, vou pegar a palavra, fugiu. O improviso. Ele trabalha um pouco aqui o improviso também, né? Nessa parte de onde você tem a flexibilidade para entender, né? Ele tem até uma história, você viu a história que ele fala de os CEOs indianos, que eles foram consultados, e aí os mais dentro ali do planejado, daquela batida ali, são mais rígidos e mais difíceis de trabalhar. Os que trabalham com mais flexibilidade e mais improviso são melhores de trabalhar, entendeu? Tem melhores resultados. Duas frases bacanas aí, ó. Para ser original não é preciso ser o primeiro, basta ser diferente e melhor. E quando as ideias ficam muito complicadas e o mundo fica complicado, é tolice achar que o primeiro a chegar será capaz de resolver tudo. A maioria das coisas boas leva tempo para ser entendida. Eita lasqueira, hein? Tempo. Muito bem, vamos lá para os 5 então, Pronto. galera. Os 5, vou pegar aqui. mas, cara, só um detalhe, eu acho que de repente faz muito parte do nosso dia a dia, mas já pode ir puxando aí o próximo capítulo, é que tudo é muito na correria, cara. Tudo é muito no time super acelerado. E na É a verdade, vida, irmão. exato, cara. E tem outro detalhe: se você pensa um pouco para fazer o negócio, muitas vezes as pessoas te chamam até você pode até ter. Você receber o título de, cara, esse cara, velho, não tá no ritmo aqui, não, cara. Porque o negócio tem que ser louco mesmo, entendeu? Acelerar, acelerar. Tem um Acelerar. termo que eu, tem um termo que eu aprendi aqui no Mato Grosso do Sul, de um cara, o Jean conhece, um cara extremamente ágil, acelerado, assim. O Marquinhos lá de Miranda, o Jean. Ele, para morrer de repente, cara, ele vai levar uma semana. Mas, mas ele fala sempre de um tempo que ele fala assim: fulano é faca na bota, entendeu? Então, porque aqui, cara, ainda mais na educação, cara, o tempo é precioso, né? Cachinhos Dourados e o Cavalo de Troia. Eita lasqueira, como criar e manter coalizões. Aí, nesse capítulo, ele está tentando trazer aqui a questão de táticas, alianças, para você conseguir tornar sua ideia relevante, né? Original, relevante. Então, ele fala aqui de algumas questões, de ideias que foram de pessoas que foram radicais, e aí ele dá orientações para ser moderado. Ele fala, no capítulo, ele fala da questão do, 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 do voto feminino nos Estados Unidos, acho que é esse capítulo, né? Uhum. É Ele vai isso. falar sobre esse e tal, e tal, tal. Então, ele até fica bem cansativo. Ele Esse vai. capítulo eu achei. Mas um negócio que eu achei muito legal aqui, cara, nesse capítulo, que assim, surpreendeu, cara, que eu acho que bem difícil de se praticar, eu gostaria que vocês se expressassem aí. Fala assim, ó, nosso instinto é o de romper as relações ruins e resgatar as ambivalentes, mas as evidências sugerem que deveríamos fazer o contrário, isolar nossos amigos da onça e tentar converter nossos inimigos, cara. Essa foi top, foi top. Aí, Mas, depois cara, disso aí, é, ele usa exemplo do livro dos irmãos também. Lincoln já falava sobre isso, né, cara? De manter os inimigos próximos, né? E Exato. E, transformá-los em amigos. e mais É, abaixo ele fala um negócio muito forte aqui, ó. Aqui, ó. São os nossos melhores aliados não são as pessoas que sempre nos apoiaram. Cara, isso é forte pra caramba, velho. Se aquelas são aquelas que começaram contra nós e depois mudaram de lado. Puta, isso é muito louco, velho. cara, isso aí no meio corporativo acontece muito. E, assim, essas relações que parte dessa de uma situação, ela acaba criando um vínculo de respeito, admiração e mais consistência, entendeu? Capítulo 7 e 8, nós vamos emendar aqui. Vai lá. O capítulo 7, cara, a frase É que tem legal. aqui. Oi? Não, e o 6?
O 6 é o que nós estávamos, não? Não, Rebelde com Causa. O Não, então capítulo nós que eu vamos... li, você vai... Não, mas vamos acelerar. Não, vamos lá, vamos voltar lá. O Rebelde com Causa, na verdade, é que fala do amigo da onça. Não. Não é Não, Cachorros não? Dourados. Não. Ah, beleza. Então vou voltar lá, do porque... 6? Não, não sei. Sei. Rebelde com causa, né? Não somos os guardiões de nosso irmão de incontáveis maneiras, grandes e pequenas, somos os criadores de nosso irmão. Ele usa aqui umas pesquisas, né? Que ele fala que os irmãos mais novos têm mais propensão a terem mais Seguir. sucesso que os primogênitos e tal, porque a forma de criação, cara, achei louco isso. E se você for analisar, é verdade. Normalmente, acho que o Jorginho não é o irmão mais novo, o Ricardo também não é. Você é o mais novo, Rico? Eu sou o do meio. Não, não sou. Ah, Eu, sou o eu sou o mais segundo, não novo, sou o primogênito, só não. tem dois. E ele usa até exemplos de famílias que têm muitos irmãos e tal. Se a gente quiser, desculpa, fazer uma análise, o primogênito, ele realmente é o cara que tem a vida mais dura, faz as coisas mais. A família cria ele mais para. Não, e você vai ser Ele fala que o fazer dar certo. primogênito ele cresce no mundo de adultos já, né? Isso aí. E os mais novos têm tempo para brincar com outras crianças, para vivenciar essa experiência da infância. É Ele verdade. fala, ele Cara, fala também, usa o exemplo de adolescentes, né, quando são criados com regras rígidas, eles tendem a ir quebrar as regras. Agora, quando são explicadas, eles tendem a entendê-las e obedecer também. Eu acho que ele deu meio que uma desviada, eu não entendi muito esse capítulo aqui na questão de ideias, não. O que vocês acharam aí? Eu achei que ele tira que ele trata a ideia do capítulo aqui e das pesquisas é tratar os mais novos com menos responsabilidades e mais liberdade para criar, né? No seu cotidiano eles teriam mais liberdade de criar de ter uma mente criativa. Será se ele. Depois ele até fecha o capítulo, né, dizendo assim, não quer dizer que os mais. Depois ele traz até pesquisas, né? Dizendo que os mais velhos ou os primogênitos também são criativos e tal. Uhum. Mas eu acho que ele está querendo dizer aqui, talvez seja essa a ideia central. Eu sou um cara que tem uma experiência, né? Eu vou usar o exemplo do Ricardo de novo. Não, vou usar um exemplo meu aqui. Eu estou lá, sou diretor já há um bom tempo e tal. E aí, por exemplo, chega o Júlio que veio para cá agora e não foi diretor de escola, mas tem uma vasta experiência em várias outras áreas e tal. Ele pega e fala uma coisa para mim, não, não, não vou te escutar não. Você está chegando agora, cara, quem que você acha que é? Né? Ou Quem então é um você? cara novo que entra na empresa, né, um moleque, fala assim, cara, por que a gente não faz isso aqui? Aí eu falo, não, o cara não sabe nada de escola ainda, né? E a gente vai, talvez, talhando ou tolhando aí as mentes criativas que poderiam nos ajudar, né? é. É isso que vocês Cara, eu, entenderam? eu vejo isso lá em casa, cara. É, a gente é 5 irmãos, né? Quem tem mais aí do que 5? Só tem um. Só tem um. Dois. Cara, a gente, os irmãos, eu, meu irmão, eu, os mais velhos, cara, a gente é muito mais encanado, cara. A gente sofreu pra caçamba do negócio, cara. Agora você pega os dois últimos, cara. Nossa, eles são super de boa com a vida, cara. Sabe? Não tinha muita regra, mas os pais já estavam cansados já, cara. Não Os aguentava mais mais velhos aquela que tinham educação dura, pesada, entendeu? A visão de mundo que eles têm, a forma como eles perceberam a vida, é lógico que eles perdem em outros aspectos, mas assim, a forma como eles vivem o mundo, cara, é muito diferente do que a gente vive, né? Não? Muito bom. o conceito de Indo lá responsabilidade. pro capítulo 7, você conseguiu ler esse, Júlio? Não? Não. Vamos passando aqui. O 7 e o 8, eu não tenho feito isso. Eu tenho buscado ler os livros mais degustando, né? E aí esses últimos aí foi bem corrido, porque também não estava com a leitura em dia. Mas aí o Ricardo se deu mais paulatinamente, vai nos abrir a mente aí. Mas esse 7 aqui eu achei muito interessante. Repensando o pensamento de grupo. Aí tem uma frase de Ralph Waldo Emerson. Na verdade, o único pecado que nunca perdoamos uns dos outros é a diferença de opinião.
Cara, isso é verdade demais, Lacan. É. Meu Deus do céu. Eu A não gente, concordo. a gente tende a se aproximar de quem pensa igual a gente, né? É, cara. Cara, se pensou diferente da gente, a gente não aceita. Não aceita, E cara. aqui esse capítulo ele traz que a gente precisa, na verdade, tentar entender quem pensa diferente da gente como ideia original para ajudar as nossas ideias, né? E ele fala aqui, cara, que assim, toda opinião, né, toda crítica, ela é importante, ainda que ela esteja errada, né, cara? Ainda que Sim. ela não sirva para nada que aos nossos olhos e tal, num primeiro momento, mas ela é importante. E como isso é um desafio para nós que somos gestores, né, cara? É um desafio gigantesco, cara. Porque a nossa primeira, assim, reação é de rechutar, cara. Entendeu? Não. Exatamente. Se não tiver dentro do status quo ou do pensamento da maioria, a gente rejeita, né? Sai fora. Expele. Ele usa O, o caso da, desculpa, Júlio, ele usa o exemplo da Polaroid, né? Era um consenso que todo mundo ia querer foto impressa. E foi, vai ser isso mesmo, ninguém questionou. E aí ele fala que foi um clássico aí de uma derrocada, né? Porque todo mundo estava pensando igual, não tinha ninguém para criticar e falar alguma coisa do que eles estavam querendo. o nosso vice-diretor, o Paulo, aqui, o Ricardo, ele fala, ele tem uma frase clássica, não sei se é dele ou de onde ele leu, ele fala assim que a reunião mais improdutiva do mundo é quando todos estão de acordo. É, Eu aí, lembro o Edivaldo, o Júlio conhece ele. Eu levei ele lá em São Paulo também, Edivaldo, alemão, psicólogo uhum, da. Eu levei ele lá para fazer uma capacitação, lançamento de matrículas, e ele fez uma escola de paz também. Aí, conversando com ele, ele falava assim, cara, você precisa, na sua equipe, ter uma pessoa que é contra você. Se todo mundo for igual a você, você está fadado ao fracasso. Agora, se a maioria for também contra você, você também está fadado ao fracasso. Então, você tem que ter uma equipe que tenha pessoas que pensem diferente de você, né? Agora, se todo mundo está pensando diferente de você, você está no caminho errado também. E se todo mundo está pensando igual, também você vai para um caminho errado, né? Eu acho que é mais ou menos isso. sim. É verdade, cara. Mas como na pós-graduação teve uma matéria assim, chamada Governança Corporativa, cara, que falava que as empresas, né, empresas que incentivam a livre expressão, né, do funcionário, né, cara, de ele colocar e verbalizar o que ele está sentindo, inclusive de denunciar, cara, e de colocar coisas que ele descobre que são erradas, sem sofrer nenhum tipo de retaliação, cara. Quando eu vi aquela matéria, eu achei aquilo muito dentro do cristianismo, né, cara? Eu falei, cara, Uhum. isso é cristianismo puro, meu. Mas, cara, como isso não é uma realidade no nosso meio, né, cara? Cara, se uma pessoa ergue aí a voz ou fala mal da gente, cara, a primeira tendência, né, é a gente já pensar numa oportunidade de retaliação. Opa, lá na frente ele vai ver, cara, né? Lá na frente ele vai ver. Então, isso é muito, é um desafio constante pra gente, né, cara? Sim. Isso é tão. Cara, isso acontece demais, né? E a gente tem muita dificuldade de lidar com a diferença, né, cara? Se a gente olhar até no Muito. contexto social, religioso, cultural, né? Por exemplo, por isso que eu vou falar de um livro aqui que eu li, cara, tá nos top 5 aí, né? Que é o do Tim Cook. Ele é um cara que ele trouxe para dentro da Apple essa questão de situações diferentes, né? Pessoas diferentes, culturas diferentes, né? E a gente pode criticar, por exemplo, nós somos crentes, né? Lê o livro dele, vai falar, por exemplo, muito sobre a questão dos homossexuais e tal, até porque ele é um, e a gente pode olhar com um olhar de crítica, mas ele nunca vendeu essa imagem, tanto que foram saber pouco tempo, depois de mais de 20 anos que ele estava na Apple, mas a questão ele fala lá, de quanto mais pessoas diferentes ele tem, mais um ambiente propício criativo ele vai ter, né? Então, e para a gente que está num ambiente muito tradicional, Encaixotado. encaixotado e tal, aí se tem alguém só numa ideia diferente ou num jeito diferente,
a gente já espirra, né? Só que a igreja, eu vou falar como igreja, vai precisar lidar com isso, né? Mas isso mesmo dentro do aspecto da religioso, né, cara? Especificamente falando, né, cara? Sim. Tipo, chega alguém. Por exemplo, lá na comunidade, né, lá em Sorocaba, a gente teve uma época lá, alguns estudos bíblicos que tinham o objetivo de preparar a gente para conversar com outros evangélicos, sem discutir, cara. Essa que é a grande verdade. Porque foi o tempo em que a gente se era né, se achava o bom de Bíblia demais assim da conta. Hoje em dia, cara, a maioria das pessoas não tem preparo nenhum, né, para conversar. A ideia é conversar, é dialogar, não é brigar, entendeu? Não é sair no tapa, né, cara? Não é essa a ideia. E aí, ó, tem uma frase aqui que fala assim, não sei se é já no final, fala assim, ó, olha como isso é um desafio. Argumente como se estivesse certo e ouça como se estivesse errado, cara. Aí, Voltaire tem uma frase que ele fala assim, ó, posso não concordar com nada que você disser, mas vou lutar até a morte pelo seu direito de dizer, né? Porque isso aí abre a ideia, né, cara? Como diz o Chaves, da discussão nasce a luz, né? Ah, é? Muito bom, muito Tem uma bom. dúvida. Esses dois últimos capítulos aí, acho que dá uma fechada, volta de O novo ao oitavo, início. o Foi muito oitavo eu bom. li. Oitavo, você leu? Pulou o Li. sétimo e deu oitavo. Eu vi pincelando, né, cara? Quando eu vi aqui, Aham. que eu já dominava o assunto, eu pulava o capítulo. Balançar o barco e mantê-lo estável. No final, inclusive, eu vou só dar uma pincelada no final, não fiz isso, mas depois eu indico aí para a gente, não sei se o Ricardo fez. Tem ali as ações de impacto, estou vendo aqui rápido, bem interessante, né, cara? Para a gente, como Muito se fosse legal. um feedback da leitura, né? É. Ou um review, sei lá. É um resumão, né? É, Ah, mas tem a frase aqui para esse oitavo capítulo, nada mais, nada menos do que Nelson Mandela. Aprendi que a coragem não era a ausência do medo, mas a vitória sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que consegue superá-lo. E acho que esse capítulo aqui ele vai de encontro à questão de você ser original, manter-se original com a sua ideia, vai ter vários desafios, várias situações, diante de tudo que ele colocou aqui. E se a gente manter a nossa ideia aportada diante dos meios, das dificuldades, a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo, né, da ideia principal. Acho que era isso, né? É isso mesmo, cara. Cara, show. eu não sei, esse é o oitavo, é o último? É o último. É. É. Eu acho que, assim, não sei se é essa a ideia, mas eu acho que é, tem uma parte aqui que eu curti muito que tá lá no final, bem no final mesmo, acho que é o último parágrafo da parte, que fala assim, cara, fala dos filhos dele, né? E ele fala que eles me ensinaram que para se tornarem os originais, os adultos precisam passar menos tempo aprendendo e mais tempo desaprendendo. E me inspiraram a ser menos conformista na esperança de criar para eles um mundo melhor. E aí, cara, eu não sei, como a gente não planejou nada, né? Mas, cara, depois dessa leitura, né? É, que rápida aqui, esse resumão, o que que acontece com o Jean, com o Ricardo e com o Jorginho, né, cara? A prática. Na prática, a gente se transforma no quê, né, cara? A gente sai daqui como, entendeu? Eu acho que isso tem que ser muito prático, assim, nem que seja pouca coisa, mas tem que sair alguma coisa disso aqui, né? Eu vou, e disso que você leu aí, uma frase que eu carrego comigo, inclusive nas minhas apresentações aí do livro, é de Alvin Toffler, né? O analfabeto do século XXI é aquele que não vai saber aprender, desaprender e reaprender. E talvez o que mais a gente precisa, e quando eu falo dessa frase dele, o que mais é difícil e a gente precisa é desaprender. Tem um vídeo, inclusive também que eu uso na minha apresentação, de um cientista sobre essa questão do que nós adquirimos de ideias, de como nós mudamos nosso pensamento.
é que a maior dificuldade nossa é deixar para trás algumas ideias, ele usa até o termo queridinhas, que já são, tá aqui, não, mas é assim, sempre eu fiz assim, é desse jeito, porque isso não permite que novas ideias Tenho. brotem para a gente. Então, se eu posso colocar de prática aqui, sempre lendo esse livro, eu gosto de fazer assim, sempre eu posto uma frase, um negócio para fixar. Eu acho que essa ideia desse bate-papo também é muito importante, É. mas eu acho que a gente tem que olhar para o que a gente faz no dia a dia e falar assim, tudo que eu estou fazendo é eficaz? O que que eu posso fazer melhor? Ou seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja na minha vida financeira, alguma coisa assim. O que que eu posso fazer diferente? Eu estou 20 anos fazendo essa mesma coisa e o resultado não está tão bom, entendeu? Ou o resultado está razoável e pode ser melhor. Eu, talvez é melhor olhar para as coisas que estejam razoáveis ou ruins, né? E olhar e falar assim, cara, sempre eu estou errando nisso porque eu estou fazendo do mesmo jeito. O que que eu posso fazer diferente? Que ideia original eu posso ter? Que ideia disruptiva eu posso ter? O que que eu estou fazendo diferente? Eu estou sendo muito rápido? Eu preciso procrastinar um pouquinho mais? Eu não estou escutando quem é contra o que eu penso? Né? Eu estou falando de coisas aqui que a gente aprendeu no livro, para a gente perguntar para a gente ter uma ideia original para mudar um comportamento nosso. Cara, a última fala do livro, antes das ações de impacto, eu acho que foi a que mais mexeu comigo, né? Quando ele cita um escritor aqui, White, ele diz o seguinte: eu me levanto toda manhã dividido entre o desejo de melhorar o mundo e o desejo de aproveitar o mundo. E isso dificulta o planejamento do dia, né? Aí ele discorre sobre isso aqui, ele fala um pouquinho sobre a Declaração da Independência dos Estados Unidos, e ele fala que a independência dos Estados Unidos, a Declaração da Independência, ela promove um mundo muito bom para quem vive neste mundo. Mas ele já chama aqui que a gente, na verdade, a gente não tem que viver o mundo, a gente tem que transformar esse mundo diariamente. Cara, isso aqui para mim vai ser um divisor de águas, né? É um dificultador, é algo que a gente precisa vencer em nós, mas a gente precisa começar a trabalhar isso, de mudar o mundo em nossa volta, começar em casa e no ambiente onde você está inserido, para ter essas questões aqui bem vivenciadas, né? E aqui ele termina dizendo o seguinte: tornamos-nos originais não é o caminho mais fácil, né? Ficou um erro aqui, na busca da felicidade, mas cria as condições ideais para a felicidade e a busca. Então, assim, é a gente meter a mão mesmo, cara. É sair do conformismo, sair do status quo e enfiar a cara e fazer. E, cara, Entendeu? recentemente a gente fez um curso de coach, né, cara? Eu sou coach, viu? Formado, cara. Opa, Rapaz, esse... Você faça de mim um vê, cara. coach. Não tô praticando, mas pra você ver. E lá, cara, uma das premissas, né, de toda a ideia do coach tem a ver justamente com contribuir, cara. E mesmo estando na igreja, cara, há mais de 20, 30 anos, cara, eu me descobri um cara que contribui muito pouco para a sociedade. E a gente deveria, de um modo geral, cara. Cara, me surpreendi, porque em todos os exercícios que a gente fez e tal, para descobrir como é que estava a vida nesse aspecto, cara, a vida estava muito voltada para as realizações pessoais Pessoal, do que para o contribuir, né? E aí, pegando no que o Jorginho falou, tem uma parte aqui do livro que fala assim, cara, isso é preocupante. É por isso que, assim, eu acho que o start ele tem que ser imediato, né, cara? Ainda que você procrastine um pouco de forma planejada, eu acho que ele precisa acontecer. Isso em todos os aspectos da vida. E acho que tem que dar o start. Porque fala assim, ó, as pessoas com menos de 35 são as que fazem as mudanças acontecerem. Pessoas com mais de 45 basicamente morrem em termos de novas ideias. E por que que eu estou falando isso? Que eu não sei a idade dos amigos aí, mas eu vou fazer 45 no próximo dia 2 de janeiro, né, cara? E aí, a gente precisa produzir, né, cara? no que o Ricardo, né? Em que mundo o Ricardo vai entrar, entendeu? Como é que a vida do Ricardo vai ser a partir disso, né, cara? Porque isso aqui é ciência, cara. É lógico que você pode Uhum. quebrar isso. É lógico que você Sim, pode lógico. quebrar esse círculo vicioso, você pode fazer a diferença. Mas o status quo, nesse sentido aqui, fala que vai acontecer dessa forma.
Dificultador, né, cara? Então, assim, é o que você falou, é para já, né? É para já, cara, é para já. Pra já, entendeu? Eu ainda tenho 8 anos aí de margem dentro dessa limite de Você é idade um aí, mas bebê, né, cara? É um bebê. O Jean, quantos anos, Jean? Opa, não, tem tempo ainda. 40, eu tô, 40. eu tô 40. 43, mano. Quanto? 43. 43, cara? Nós estamos juntinhos aí, Ricardinho. Tamo juntinho, cara. Tamo juntinho. Muito bom. Cara, caras, né? Foi muito legal. Eu tô até escrevendo um texto aqui para o grupo. Seria, lógico, muito melhor se todos estivessem aqui, né? Mais ideias, mais insights, né? Cada um vê de uma forma diferente, mas foi O- muito legal. Opiniões divergentes, né, cara? Mas foi muito bacana, foi legal demais. Ô Rick, depois eu estou falando aqui, você disponibiliza depois aí a gravação, né, para quem quiser, enfim. Uhum. E aí já vamos ali, depois já propor o novo livro, né? O novo Ah, livro, vamos nova. propor aqui agora, cara. Né? Vamos escutar o pessoal, os amigos lá, ver o que, que eles querem também, né? Quero a opinião deles, não. Aprendi muito com o livro, não quero a opinião deles. Eu até depois do livro de hoje, Vamos, Aí, joga lá algumas opções, né, cara, pra gente poder. vamos cada um, sei lá, joga uma cada um. opção e a gente vai para votação depois, né? Uhum. Cara, e assim, sendo bem sincero mesmo, já que tá nós três aqui, que a gente, né, se conhece há mais tempo e tal. O que vocês acharam, cara? Foi proveitoso? Eu acho que. Muito, cara. Eu preciso, assim, eu lamento de não ter me inserido mais aqui, entendeu? Muita coisa na cabeça, agenda cheia e tal, mas muito, muito, muito. O que eu fiz, o que eu participei, o pouco que eu participei foi muito enriquecedor, cara. E eu vou ler o A, livro, cara, vou concluir a leitura dele. a Cássia está aqui, né? Ela acompanhou um pouco do bate-papo. Ela falou assim: Nossa, eu queria ter um grupo assim. Eu falei: Só lamento, mas eu posso te colocar no grupo, amor. O grupo não é só de homens, não, tá? Não é só de homens. Você pode. Cara, é O livro 350 fala reais o disso Pix. também, né, cara? O livro fala disso. Só que assim, nós somos os presidentes, né? Quem entra tem que pagar uma taxa, né? Ah, isso é verdade. Show de Maravilha. bola, amigos. Muito bom estar com vocês aí. Eu tenho uma sugestão, acho que janeiro é um pouco mais tranquilo para todo mundo, né? Pelo menos nos 15 primeiros dias, se nós conseguíssemos fechar um livro para. Hoje para o nosso encontro ser dia 20 de janeiro, dia, sei lá, 20, 19, não sei. Uhum. Eu acho que Sim. seria bacana, porque nós teríamos um mês, mais um mês bem mais tranquilo para poder ler um livro aí. Mais ou menos nesse mesmo formato aí, de 250 páginas, né? Beleza. Beleza, galera? Top, Maravilha. top. Vamos levantar esse livro aí. Show de bola. Olha só, eu vou mandar o texto ali, textão, né? Como diz, mandar o textão. Ô, Rick, posta lá o link do nosso bate-papo. Sim. E vamos instigar. Você que conhece o Jailton e o Alexandre, cara, vou falar com meu irmão, gosta também pra caramba. Não deixa eles desanimarem, não, entendeu? Fala Não, com eles, vamos. foi bacana, para eles participarem. E, Não, os enfim, caras, os caras são super gente fina pra caramba, tem altos insights, entendeu? Com certeza então, pô, vai fomentar pra caramba Uhum. aqui de uma forma muito proveitosa e Vai produtiva. somar, né, cara? muito bom. Isso aí, vamos fazer uma oração? Vamos lá, vamos lá. Ore para Ora nós aí, aí. Rick. Vamos lá. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos aqui entre amigos, conversando sobre este livro, o que aprendemos, compartilhando os insights. E, Senhor, o Senhor é o Deus da criatividade, é o Deus da originalidade. E saber que Amém. nós podemos ser melhores para o Senhor como ser humano, que podemos produzir mais para o Senhor, para os nossos semelhantes, para nós mesmos. Tudo isso empolga o nosso coração. Que o Senhor, através do Amém. teu Santo Espírito, potencialize a nossa vida, os nossos talentos, os nossos dons, para que possamos entregar mais e melhor para o Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. 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 Antes da gente Cara, fechar muito aqui, bom. só para saber, vocês têm alguma indicação aí já de livro? De cabeça agora não, mas eu vou ali buscar. Vou indicar um que eu tenho em casa dessa vez, né? Vai lá na sua biblioteca, né? Cara, assim, eu não sei, talvez o Jean já tenha lido aí, mas era um livro que está na minha pauta aqui, mas eu
Só comecei aquele mindset mesmo, entendeu? Eu não sei se seria aquele ou alguma coisa Esse é assim. bom. É só uma ideia Muito também, bom. pode ser outro, entendeu? Sem dificuldade O nenhuma. Jean leu, você tem, assim, a gente compra. Eu gostei, eu queria ver esse livro também. Os últimos capítulos eu preciso reler, entendeu? Então seria bom. Vale a Vamos pena. colocar como uma ideia isso, todo mundo. Se tiver outro também, cara, a gente tá aberto a Não, qualquer lança ele lá, oportunidade. Rick, lança ele, só ele, entendeu? Como a proposta, e vê se tem mais alguma outra do Elvis e dos seus amigos aí, Fechou, então. Ele é entendeu? sensacional. A gente, Beleza, então, a gente amigos. trabalha em Vamos cima em dele. frente. Show de Valeu, bola gente. estar com vocês, um prazer. Rick, No obrigado. geral. Terça. Valeu. Até a próxima. Terça. Falou. Valeu. Valeu. Abraço. Valeu, Tchau. Jean. Tchau, Até mais. tchau. Deixa eu ir. Cadê? Desligou. Isso, só.